De acordo com as leis de Newton, todos os objetos sujeitos a um campo gravitacional descrevem secções cônicas. A forma precisa de uma órbita depende da interação entre energia e excentricidade. Veremos agora porque as trajetórias do espaço são secções cônicas. Mas, antes disso, gostaria de falar algo muito curioso. As secções cônicas possuem não apenas propriedades matemáticas, mas também propriedades gramaticais. Para cada secção cônica, existe uma construção gramatical equivalente. Para elipse, elipse. Para parábola, parábola. Para hipérbole, hipérbole. Elipse significa omitir algo de uma sentença que mesmo assim pode ser compreendida. A física é mais divertida do que a química. Isso é uma elipse porque, na verdade, você deveria dizer a física é mais divertida do que a química é divertida. Uma parábola é uma história destinada a ensinar alguma coisa, como a história da maçã de Newton. Hipérbole é um exagero extravagante, como, por exemplo, esse é o melhor curso de física do mundo. Essas palavras estão relacionadas às secções cônicas. Ninguém parece saber exatamente por quê. Trata-se de um grande mistério. Agora gostaria de penetrar num mistério ainda mais profundo. Quando eu já tinha idade suficiente para conhecer as secções cônicas, mas ainda não para conhecer Isaac Newton, levaram-me ao planetário. Ali aprendi que os corpos que se deslocam pelo espaço, planetas, meteoros e asteroides, mantêm trajetórias que podem ser elipses, parábolas ou hipérboles. Lembro-me que isso me deixou absolutamente estarrecido. Por que razão deveriam esses corpos escrever trajetórias que correspondem a curvas com essas propriedades matemáticas? Bem, esse fato é importante porque nos faz encarar de frente o mesmo mistério que tem fascinado todo mundo, de Galileu a Albert Einstein. A natureza obedece à matemática. Hoje, nossa função é trabalhar na matemática que a natureza obedeceu ao produzir o sistema solar. De um ponto de vista científico, a estratégia para se descobrir os segredos do universo ainda é, de maneira geral, desconhecida. Mas os cientistas sabem que a estratégia tem alguma coisa a ver com a lógica, com a tentativa e erro, com correr riscos e chegar aos limites. Visto sob um determinado prisma, não só a estratégia, mas o próprio universo pode ser um jogo cósmico. Um jogo do mais alto risco, praticado através da eternidade. Às vezes, as condições para esse jogo estiveram longe de serem ideais. Houve guerra, pobreza e doença. Houve também a ameaça de tortura. Mas por maiores que tenham sido os obstáculos, houve grandes jogadores. Cientistas como Kepler e Galileu, que para se certificarem das regras, tiveram que entrar no jogo. É um jogo de consequências sérias. Mas, como na Guerra nas Estrelas, como um jogo de cartas, ou um jogo de bilhar, não é mais que um jogo. Afinal, o conhecimento humano, como qualquer jogo, vai se aperfeiçoando com a prática. E a recompensa da ciência é paga na moeda da matemática. É claro que nem todo jogo exige um gênio. E certamente nem todos os jogos exigem o gênio de Galileu Galilei. Muito embora também ele fosse criativo, inspirado e muito competitivo. Num campo assim, por exemplo, Galileu não tinha concorrentes. Talvez porque, pelo menos nesse nível, fosse o único jogador da cidade. Galileu girava a bola durante horas a fio. Mas não se deve pensar que era só brincadeira e nada de trabalho.
De fato, com esse jogo, ele foi capaz de reduzir a aceleração do movimento de queda livre. Competindo apenas com a natureza, Galileu fez algumas descobertas notáveis. Por exemplo, a distância percorrida em queda livre é proporcional ao quadrado do tempo, embora todos os corpos, o dele inclusive, caiam com a mesma aceleração constante. Galileu fez muitas outras descobertas notáveis. Na Europa, em fins do século XVI, outro astrônomo brincava com outra coleção de brinquedos. Seu nome era Tycho Brahe, e seus brinquedos eram sextantes e quadrantes, que ele próprio projetava e construía. Assim como Galileu, com o plano inclinado, o jogo de Tycho reinterpretaria as leis que governam o universo. De fato, a própria estratégia seria reescrita, pois em 1600, Johannes Kepler sentou-se para jogar. Nesse jogo, e especialmente em Tycho Brahe, Kepler encontrou um parceiro à altura. Mas depois de quase 2 anos, a sorte finalmente pendeu para o lado de Kepler. A sorte veio através das observações celestes de Tycho e manteve Kepler na mesa durante quase 3 décadas. O jogo não era fácil, e muitas vezes, quanto mais ele jogava, mais complicado ficava. Mas Johannes Kepler acabou vencendo a partida final de matemática cósmica. A vitória ficou conhecida como as 3 leis de Kepler do movimento planetário. A lei das elipses, a lei das áreas iguais e a lei da harmonia, ou dos harmônicos. Isaac Newton levaria essas leis à perfeição. Para ele, Kepler era um gigante, e Newton tinha certeza de que essas 3 leis estavam corretas. Newton também considerava Galileu um gigante, e achava que a sua lei dos corpos em queda também estava correta. Mas na ciência, assim como na história, a hora certa é importante. Foi preciso a época e o gênio de Newton para explicar por que estavam corretas. Ele explicou as leis de Galileu e Kepler, deduzindo-as a partir de suas próprias leis, as leis da gravidade e do movimento. Em virtude dessas leis, a equação da órbita da Terra é a de uma secção cônica, e em particular, uma elipse. Este é um dos princípios matemáticos básicos do universo. Os planetas se movem em elipses determinadas pelo momento angular, pela massa do planeta, pela massa do Sol e pela excentricidade da órbita. Mas a solução de Newton não diz que a órbita de todo corpo celeste deve ser elíptica. Ela pode ser uma parábola, uma hipérbole, ou até mesmo uma perfeita circunferência platônica. Seria esta a forma das coisas nos céus? Em caso afirmativo, o que determina a forma precisa da órbita de um corpo? Todas as secções cônicas aparecem no céu. O segredo da forma precisa é encontrado na energia do corpo. Imaginemos o que acontece a essa energia quando um planeta se movimenta em sua órbita. Quando o planeta se aproxima do Sol, sua energia potencial U é pequena. Mas o planeta acelera, e assim a energia cinética K torna-se grande. Já no ponto mais longínquo da elipse, sua energia cinética é pequena, e o planeta como que divaga lentamente.